gente, tudo bem? Olha, hoje eu estou aqui no Clube Municipal, na rua Doc Lobo, aqui na Tijuca, sendo homenageado, recebendo os meus amigos para um almoço maravilhoso, pelo presidente Luizinho, pelo querido Daflon, pelo Geraldinho dos clubes, que nos trouxe, vou levar o Jussão lá para o almoço. Então eles fizeram tudo isso para me trazer aqui e foi muito legal. Então eu quero dizer que a gente está aqui começando o almoço para comemorar 71 anos do Jussão. Muito obrigado pelo carinho ao nosso querido clube municipal, ao presidente Luizinho, ao Daflon, ao Geraldinho dos clubes. E vamos almoçar agora, galera, para comemorar o aniversário do Jussão. Parabéns, Jussão. Jussão agora é 7-1. 7-1, hein, Jussão? Valeu, galera. Cada Daflon, vamos lá junto aqui. Esse é Daflon, aqui está o nosso Daflon também participando. Agradecendo a galera. Tá gravando, Maurício? Capricha aí que nós vamos botar no YouTube. Essa é a família do Clube Municipal. Isso aqui é uma família. Aqui não é uma diretoria, uma família. Então aqui o cara, um é presidente, o outro quer tomar o lugar dele, muito pelo contrário. É uma família, são amigos, são pessoas que se gostam. É por isso que o Clube Municipal é esse sucesso todo que a gente está vendo aqui na rua Doc Lobo, na Tijuca. Um clube maravilhoso, uma sede gigantesca. Eu aqui mesmo, estava falando há pouco, já fiz transmissões de basquete na época que eu era da Rádio Globo. Vim muitas vezes aqui fazer jogo de basquete. Isso aqui é um espaço maravilhoso no Clube Municipal. Então, muito obrigado por tudo, pelo carinho. O Geraldinho também agradecer, que está sempre com a gente, o rei dos bailes. É uma honra estar aqui no Municipal com vocês, reunindo os nossos amigos da Rádio Tupi. Parabéns, Gilson. Parabéns. Obrigado pelo carinho, tá? Ele acredita! Olha só, Gilson 7-1! Gilson 7-1! Aí é demais, né, Gilson? Mas a idade que já tem, tive 71, né? Já teve? Já tive. Eu agora estou com 7-1. Eu quero te agradecer muito. Muitas felicidades. Pela força que você me dá no seu programa lá. Nosso da pra cacete. O nosso programa. Eu faço parte da tua equipe. Meu programa melhorou muito com a sua participação. Um dia eu vou te contar a verdadeira história da sua entrada no programa. Não sei, irmão. Muito obrigado por tudo, pelo carinho. Gilson 7-1! Gilson é 7-1! Estou pegando a Juju, Livre, leve e solto, como o canal do Jussão, para abraçar o aniversariante de hoje, Gilson Ricardo, um verdadeiro 7-1. Eu estou enganado. 7-1? Me derrubou esse negócio de 7-1, hein, vai? A você e a mim, né, Jussão? O que eu vou fazer? Estou fazendo 7-1, tem que assumir a idade, né, irmão? E um detalhe que eu vou revelar aqui para a galera que está acompanhando o canal do Jussão, eu já tenho 34 anos nesse meio, né? E eu aprendi tudo ouvindo o Jussão. É verdade. Eu era pequeno e já ouvi o Gilson Ricardo no Panorama Esportivo, fazendo as pontas atrás do gol. E foi um cara que eu me inspirei. É verdade, né, Jussão? Você é referência. Já fomos concorrentes, mas sempre amigos, né, sempre Jussão? amigo. Nunca teve essa babaquice de ficar de baixo. Existe. Porra. Não, nós somos amigos. Estamos juntos agora na emissora, estamos na Tupi juntos e tocando a bola, né, irmão? É verdade. Agora, fala pra galera do canal do Jussão, quem é o rei do bolão? O rei do bolão é você. Roubado, mas é você. É isso aí, Gilson. Parabéns pelo aniversário. Um beijo pra galera que acompanha o canal do Gilson no YouTube. Parabéns, Gilson. Valeu, Wagner. Obrigado pelo carinho. É o melhor! É o melhor! Bem mais magro. Esse bem mais magro aqui é Robson, tô gravando pro YouTube. Esse bem mais magro aqui é Robson. E o grande momento
momento que ele está vivendo. Eu acabo de dar uma declaração de amor, falando de Gilson, eu te amo. Ele Tá bem mais acaba magro. É que ele comprou um colchão ali na loja, não sabia onde guardar um colchão, como aqui não guarda colchão, ele guardou debaixo da camisa. Agora o Gilson tá dando uma entrevista sóbria, bonita, pro presidente do clube municipal, pro vice-presidente. Aí entra uma quadrilha saindo do elevador. Que porra foi essa, Gilson? Paulo Madureira, Paulo Madureira, time, foi meu pô, só produtor, fera. Aqui, só fera. Pô, só melhor. Salado. Zé Muvuca, Mário, isso não vai dar certo. Tudo vai dar certo. Você é o cara. Isso não vai dar fuga. É muita mala junto. Muita mala junto. É muita mala junto. Não é aeroporto de embarque. Isso não vai dar certo. Agora falando sério, esse que é o clima do rádio. Nós somos amigos, nós somos fraternos, é a população, os ouvintes identificam isso, reconhecem essa característica, esse sentimento acima de tudo e nos acompanha por causa disso. É por causa desse clima que vocês acabaram de testemunhar. É fraternidade, é irmandade, é alegria. Isso é a alma do rádio. Esse aqui é um dos maiores produtores. Trabalhamos juntos na outra emissora durante 5 anos. Nós brigamos quantas vezes mesmo? Nem nunca. Jogar com esse cara aqui é muito fácil. Roller. Tu escreve qualquer coisa, ele dá um jeito. Não bebeu nada até agora, hein? Não bebeu nada até agora, hein? Eu não bebo. Mas o Madureira bebe. Esse é bola. Arroio. Arroio. Não bebeu nada. Em nome de quem trabalhou em Petrópolis, tenho o prazer, a honra de abraçar Gilson Ricardo no dia de hoje. Paulo Madureira! Robson Aldir! Silvio Motoca aqui, amigão Mário Belisário, meu parceiro de patrulha da cidade, na madrugada de 2 às 4, depois da Alexandre Ferreira, sou eu, 4 da madrugada, amigão Mário Belisário, depois juntos na patrulha da cidade. Primeiro, dizer que é sempre uma emoção estar aqui com vocês. Depois, estou emocionado porque, praticamente, eu nunca vi, raramente, a minha esposa Ingrid de Michele resolve, sabe, se apresentar diante do microfone. E para fazer isso, tem que estar muito à vontade com pessoas que ela considera. E isso aqui é a prova de consideração, de carinho. Pedro Augusto,
muito obrigado pela presença. O homem, a ideia do rádio, o Romero de Aparecida, doutor Luizinho, essa liderança que nos representa a todos e que a gente precisa cada vez mais. Todos juntos no aniversário dele, Gilson Ricardo! Carinho, ao presidente Luizinho, ao Daflon, Geraldinho Schultz, o rei dos mates que está sempre com a gente. Grande Geraldinho, todo mundo pelo tratamento maravilhoso aqui, meus amigos garçons, nosso cozinheiro lá que arrebenta, é show de bola, tá todo mundo aqui. Pedro Augusto largou o programa agora, saiu do ar, veio correndo, chegou aqui, esbaforido, para chegar a tempo, né, Pedrão? Isso aí. Beijo para você, querido. Então, agradecer a todos pela presença, pelo carinho, a emoção de estar falando com vocês. E quando ele fala de Petrópolis, realmente é a minha cidade. Sou apaixonado por Petrópolis, nasci. O povo quer saber quem é que contratou o Maurício Menezes para cantar. Puta que vai! Eu vou chegar lá. Então eu nasci em Petrópolis. Ele vai chegar lá. Vai lá! E avisar que o presidente Luizinho já confirmou. Daflon. Luizinho Daflon, a dupla. Vai devolver o ingresso do cover artístico. Maurício não canta porra nenhuma. Obrigado pelo carinho. Gilson, meu carinho, meu respeito. Essa fera aqui do show do Antônio Carlos, 6 horas da manhã, arrebentando na boca do balão, como diz Antônio Carlos, e meio-dia, na Tupi 96,5, aos domingos, meio-dia, bola em jogo. Tudo sobre futebol, com a equipe que ele escolhe a dedo. Pode ser a dedo, Gil? Pode ser a dedo. A dedo, inclusive, professor Áureo Ameno, né, professor? Eu queria receber ele aqui. Obrigado, professor. Eu passo o bastão, passo o microfone para ele. ICE, Instituto de Comunicação e Educação, tem a honra de passar o microfone para o mestre, o talento em preto e branco, Áureo Ameno. Muito obrigado. Mas a peça é do Gilson Ricardo. Vai falar a segunda divisão. E se a peça é do Gilson Ricardo, apesar de ter cantado assim, o cara que não canta porra nenhuma, se a peça é do Gilson Ricardo, a peça é do rádio. Mas também a peça do Maurício Menezes, que é um dos grandes ídolos do rádio brasileiro. Então, eu estou aqui para trazer o meu apoio, a minha solidariedade ao rádio que nós fizemos. O rádio que nós fizemos. Porque todos nós aqui que trabalhamos juntos, ainda continuamos trabalhando até hoje, mas nós revolucionamos o rádio. O rádio que nós fizemos começou sob a suspeita de perecer diante do advento da televisão, na década de 50. Todo mundo chegou a dizer, acabou o rádio, é o fim do rádio, a televisão está aí. O Projeto Paixão deixou a televisão, deixou o rádio, foi para a televisão. Fulano de Tal deixou o rádio, foi para a televisão. Todo mundo bom do rádio, foi para a televisão. Mas nós ficamos e reinventamos o rádio que saiu do estúdio, que foi para a rua, o rádio que foi ao ouvinte, não foi o ouvinte que procurou o rádio que foi ao socorro do ouvinte, nas suas mazelas, nas suas necessidades, foi para a rua. E um louco também apareceu nessa época, o tal de Lúcio Mauro, que aprendeu Zé Mauro, da Rádio Tamoio, que foi ao Cidade de Luz e criou o rádio musical. Então nós tivemos um rádio musical na Tamoio, com aquela baileza das músicas da passarela, Zé Mauro. Depois surgiram outros loucos que trabalhavam na emissora Continental, uma emissora que também revolucionou o rádio. Também foi para a rua Carlos Palu, Paulo Carins e muitos outros que foram buscar a notícia onde ela estava. E davam sequência, davam suíte à notícia onde ela estava.
Então apareceu outro. Esqueceu do cara que demitiu o Kill, pô, Librete. Demitiu o Kill. Demitiu o Kill, coitadinho do Kill. Hoje está provado que o Kill não fez porra nenhuma de errado. Perfeito! Mas apareceu então, no meio disso tudo apareceu um outro gênio. Todo gênio é humilde. Na sua humildade, Mário Luiz reuniu as três vertentes: música, esporte, notícia e vez o rádio, que a TV, que a Rádio Tupi ainda hoje luta para continuar fazendo. E por isso ela lidera, é a única que ainda faz esse rádio. Vamos para o Faro, vamos para o Faro ver o lance, vamos para o Faro. Vamos ver se o Librete demitiu. O que vai passar de novo aqui o lance? Atenção, senhoras e senhores, o Globo no ar. Aí disparou, o cartucho não entrou. Não entrou a matéria aí recomendada para o doutor Roberto Marinho. Foi o Kill, Librete. Demite esse filho da puta. Esse é Gilson Ricardo. Obrigado ao Guerreiro. Obrigado a cada um aqui presente. Maurício Menezes. O bolo já chegou. Mas fala, plantão de notícias. Aproveitar que eu estou aqui com o ornamento, com o Gilson Ricardo, quero confessar duas coisas. Primeiro, Auro, eu quando lá em Duriatã, quando eu nasci, e meu pai foi buscar na maternidade, eu vim ouvindo você no rádio, eu bebezinho ele no rádio. E também o Gilson também. Eu era do jardim de infância, eu ouvi o Gilson no rádio e tal. E o Gilson acabou de me confessar uma coisa. Ele mesmo, eu falei, Gilson, tu esposa? Não, pode falar. Gilson está pegando a Juju. Fake news. Você não fala nada, Marisa? Sabia disso, Antônio Carlos? Fake news. Antônio Carlos, pô. Ali é o pastor. Tá pegando a Juju, não tá? O Maurício Plenário tá aí. Deixa eu chegar aqui até ele. Antônio Carlos. Gilson Ricardo, é 7-1. Gilson Ricardo, é 7-1. Para, Gilson Ricardo, você é brilhante o show do Antônio Carlos. Parabéns, obrigado por você existir, tá bom? Você é campeão, obrigado pelo carinho. O homem, a alegria do rádio, Pedro Augusto. Boa tarde. Aí, 7-1. Gilson, é um prazer estar aqui, cara. O programa terminou agora há pouco. Obrigado pela tua moral, vamos lá ver o Gilson. Você é um cara, bicho. Eu estava falando aqui com o Antônio Carlos, falei, poxa vida, o quanto a gente aprende com você, né? A gente aprende com todo mundo. A gente aprende com todo mundo. Eu estou com 56 anos, 37 anos de rádio. E a gente aprende todo santo dia naquela Rádio Tupi com pessoas como você. Obrigado, querido. Você é um campeão, você é um baita de um amigo, bom caráter, merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Que Nossa Senhora Aparecida, nossa mãezinha, que Nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que hoje é o dia dele, né? E que você possa estar, nós todos possamos estar juntos por muitos e muitos longos anos, tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço a você, parabéns. Que Deus te ilumine cada vez mais. Eu quero agradecer ao doutor Luizinho que está aqui presente. Olha o Luizinho aqui, ó. Luizinho, quero te agradecer muito. Você é meu irmão, tu sabe disso, que eu te adoro. Com o maior orgulho a gente tá contigo, você sabe disso. A única coisa que eu quero lamentar com você é que eu perdi o patrocínio da Amanda. Agora eu sou tigre. Então obrigado a você e ao doutor Zacaron, que foi quem fez a cirurgia do fêmur do Gilson. Eu só parecia o corcunda de Notre Dame. Gilson, eu quero te agradecer, mandar um beijo grande. Tu esqueceu de falar da doutora Sara que operou esse olho teu aí, vai precisar de outra porra. Mário, Belisário! Aqui, para falar com o Gilson, eu tenho que falar em pé. Ô irmão, dá para prestar atenção no que eu estou falando? Obrigado, tá? Vai cantar, eu falei, não vai cantar, não vai cantar. Aqui, Gilson, deixa eu falar uma coisa. Fala, irmão. A gente é de uma época do rádio em que os grandes nomes do rádio ouviam a gente no rádio. E o Gilson foi descoberto. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado. Aqui, e o Gilson é numa época que ele foi descoberto pelo Valdir Amaral, que era a grande referência da narração. Isso mesmo. Ouvindo lá em Petrópolis. E aí veio para a grande cidade e se tornou um grande sucesso. Na década de 80, eu encontrei Gilson Ricardo na Rádio Globo, eu na Rádio Mundial e você na Rádio Globo. Mais uma rádio que eles jogaram fora. É verdade. E dali, rapaz, o talento desse cara é impressionante.
Então, hoje, Gilson, eu fiz questão de te dar esse abraço carinhoso. 7-1, né, irmão? Mas tá bacana. Olha aqui, te dar esse abraço carinhoso. Você é um cara super do bem, você é um grande profissional, uma referência para todos nós. E se sinta abraçado. Abração de coração do amigão Mário Belisário. Mário Belisário, agradecer a todos. Heraldo, como o bacalhau, Heraldo. Como o bacalhau, Heraldo. Obrigado, galera, pela presença, foi muito legal. Quero agradecer de coração a todo mundo. Robson de Marmacho, Tieta Riconoso, está tomando certo a Bahia. Não faz isso comigo não, Gilson. Porra, depois desse desassossego com o Maurício Menezes, a gente tem que reconstruir esse evento aqui. Meu Deus do céu. Ô Marisa, Mônica, eu vim aqui preparado para fazer uma homenagem pro Gilson. Falar da característica humana dele, da defesa da causa animal, do defensor do rádio de qualidade que ele é. Mas não tem jeito não, é bagunça total. Eu só tenho uma coisa para dizer só. Gilson é da galera, Gilson é do Maracanã, Gilson é do povo! E Gilson é 7-1! Gilson é 7-1! Derrota, hein, Maurício? Então hoje vocês vão escutar mais uma vez. Eu agradeço ao meu Deus grande e todo-poderoso de estar aqui no meio de vocês para poder dar um abraço nos meus ídolos, nas pessoas que um dia eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou conhecer? Como é que eu vou poder pegar perto deles e dar um abraço e dizer assim, eu sou seu fã? Trabalhamos juntos na outra emissora, ele continua lá, eu estou aqui, mas a gente continua amigo, presidente da sede, meu irmão. Obrigado pelo carinho, Arnaldão. Não podia deixar de te dar esse abraço. Você é o cara que mora no meu coração. Apesar do seu coração ser outro hoje, não é mais aquele. Meu coração não bate, apanha. Gilson, que bom, hein? Tamo junto. Você tá parecendo que tá fazendo menos um ano, tá ficando mais jovem. Mas agora eu sou 7-1, cuidado, hein? Segura a carteira. Heraldo Leite, Gilson, Ricardo. Pois é, gente. O nosso YouTube está aqui, meu amigo Fabinho, meu amigo Marcelo, eles são os proprietários da padaria Rainha do Médio. Agora eu falo padaria, uma confeitaria da melhor qualidade, melhor brusqueta do Brasil. Olha que eu comi na Itália, cada brusqueta maravilhosa. Mas igual que o Marcelo faz, é coisa de maluco. Então a padaria Rainha do Médio fica na Rua Dias da Cruz, está lá sempre com aquele carinho. Fabinho, obrigado pela presença, pelo bolo. Trouxe o bolo aí pra gente, Marcelão, dá um recado pra galera aí, Fabinho. Obrigado por tudo, irmão. Obrigado, valeu, meu camarada. Aqui está Aura Melo, que participa comigo no Bola em Jogo aos domingos, um dos monstros sagrados do rádio brasileiro, sabe tudo de rádio, é um professor de rádio. Se você quiser aprender alguma coisa nessa profissão de radialista, está aqui, ó, Aura Melo. Obrigado por estar aqui com a gente nesse almoço de aniversário, com fraternização. Você faz parte do show. Gilson, é um prazer estar aqui com você. Você vai vencer, que eu devolvo também a você. Para com isso. Eu aprendo muito com você. Você é um dos melhores profissionais que eu trabalhei, com quem eu tenho que fazer a honra e agradeço a Deus por trabalhar. Que é sempre bom. Você está bem numa profissão. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu consegui, eu devo honrar. É muito bom. É a nossa vida do rádio, né? Exatamente. É muito bom que a gente nesse caminho, nessa caminhada, para realizar os nossos sonhos, os nossos ideais, nós encontramos sempre profissionais como você. Excelente profissional, parabéns, 71 anos. Não é mole não, hein? Brincando aí que é um 71. É só 7-1, não é 1-7-1, né? Não tem nada de 171. 71 anos, uma das melhores pessoas que eu conheci no rádio, maiores profissionais com quem eu trabalhei, graças a Deus ainda trabalho, caráter, humano, um jeito maravilhoso, um jeito que vive o rádio, faz o rádio que o povo quer, porque ele tem a sensibilidade. Obrigado, Esse aqui é Rubem Leão, comentarista do Giro Esportivo, comentarista de futebol da Tupi e participa comigo com muita honra no Bola em Jogo. Tudo bem, Rubem Leão? Tudo bem, tranquilo. O papão do bolão é você ou não, Wagner? Sou eu, ele diz que é Ele diz que rouba. que rouba. É, Ele é o papão no sentido de papai do roubar. a rodada começa no sábado, na sexta. Papão do bolão é o cacete! É o cacete! Quem é o papão do bolão? Quem inventou já foi embora, tá falecida, porra! Papão do bolão sou eu, Olha meu só, cacete! Como é que é? isso é só o início, ainda vem mais por aí. O único que diz que o
ama ele, é ele. Gilson, um prazer enorme trabalhar. Obrigado por ter vindo na festa. Essa maneira popular de se comunicar, sempre aumentando a sua audiência, sempre conquistando corações. O grande problema, entre aspas, do Gilson é esse, que ele agrada a todo mundo gosta dele. Obrigado, Grande que bom. Que essa data se repita várias e várias vezes. Obrigado pelo carinho, Romelhão. Legal, valeu. De Leão para Tigrão. Tigrão também é um cara que me ajuda muito lá na Rádio Tupi. Veio hoje aqui me prestigiar nessa festa de aniversário. Obrigado, irmãozão. Obrigado, sou eu. Até as pedras se encontram. E Deus permitiu que na minha vida eu pudesse trabalhar do lado desse cara. Que desde que eu me conheço como gente, que eu sou ouvinte de rádio, sou da geração do rádio, eu ouvi esses caras. Ouvia todo mundo e ouvia esse cara também. Nunca imaginei na minha vida que um dia eu pudesse estar ao lado dele, além de trabalhar, ser amigo dele. Então, para mim, um presente maravilhoso que Deus me deu. A vida realmente nos presta, assim, surpresas incríveis. E uma das surpresas que eu tive na minha vida, profissional e pessoal, é estar do lado do Gilson Ricardo. Um prêmio, cara. Obrigado. Valeu, Gilson. Sabe de coração, cara. E domingo vamos comer aquele macarrão. Aquele macarrão com carne moída e queijo parmesão. Pois é, gente, estou aqui com dois amigos meus do esporte da Rádio Tupi, a gente trabalha juntos, Marcos Coelho e Thiago Veras. Thiago Veras que cobra o Botafogo. Marcos Coelho só quer cobrir camarote, vai ficar lá comendo, vendo a mulher bonita, mas são dois grandes amigos que a gente trabalha na Rádio Tupi. Obrigado, tá, Marcos Coelho, pela presença. Valeu, Gilson. No aniversário do Gilson, tá? Tamo junto. Dá um abraço pra galera toda aí. Um abraço pra todo mundo aí. Parabéns pro Gilson. Gilson, agora é 7-1. 7-1. Esse é Thiago Veras que cobra o Botafogo. Time do meu filho é botafogueiro. E aí? Até a coisa lá no fogão, mas parabéns pela festa, 7-1. E o cara sempre extrovertido, sempre com essa felicidade. Parabéns ao Gilson. Valeu, galera. Então tá aqui Marcos Coelho e Thiago Veras, duas feras da equipe de esportes da Super Rádio Tupi. Isso Grande amigo Gilson Ricardo está fazendo aniversário hoje, meus parabéns, muita felicidade, muito obrigado. Escolheu o Clube Municipal para você comemorar o seu aniversário. E dizer que o carinho do presidente Luiz Parede, meu e de toda a diretoria, é muito grande e recebê-los sempre aqui. Nosso grande amigo Pedro Augusto e esse companheirão Antônio Carlos, muito obrigado também, grande amigo Antônio Carlos, muito obrigado por tudo. Heraldo Leite está aí também, está o Mário Belisário, o Maurício Menezes, Ricardo Campelo, Robson Aldi, Garcia Duarte, todo mundo aí. Áurea Meno, só fera, hein? Só fera. Pô, fica muito feliz, o clube se sente honrado. Assim como falamos na abertura do nosso YouTube sobre o Clube Municipal, sobre o presidente Luizinho, nós estamos fechando aqui hoje o programa, nosso YouTube, para falar da festa que esse homem, a sua diretoria, fez com o Gilson. Então, presidente Luizinho, obrigado por tudo, pelo seu carinho. Esse clube é maravilhoso, o Clube Municipal é sensacional, é um clube de uma fidalguia incrível e muito obrigado por tudo mais uma vez. Você passou a ser um de Claro, que você precisar no clube, só vim que nós vamos juntos. Porque você é parceiro, é amigo, o povo gosta de você, você é um grande comunicador e nós precisamos de pessoas assim, para salvar o esporte do nosso Rio de Janeiro. Isso. E você sempre vai ser bem aceito nesse clube aqui. Você faz parte agora do Clube Municipal. E se você não conhece o Clube Municipal aqui na Tijuca, na rua Doc Lobo, venha conhecer. Está aqui uma diretoria maravilhosa, comandada pelo presidente Luizinho, onde você será muito bem tratado, né, presidente? Com certeza. Pode vir que aqui, ainda mais marcado para você. É família, aqui é família. Família. Aqui é família. Nós estamos aí com um quadro social maravilhoso e vem, pode vir. Vem que aqui tem tudo, piscina, campo, tem tudo, tudo que quiser. Obrigado, presidente. Valeu, muito obrigado. Valeu. Obrigado, presidente. Muito obrigado mesmo.